Uma pena, né, Edu, que a Ponte tenha feito um primeiro tempo sem inspiração, desconcentrada, que tenha tomado 2 gols contra um time que tem um sistema defensivo hermético, esse do Grêmio, que tomou em 19 rodadas anteriores a essa apenas 6 gols. Quer dizer, é impressionante, dá menos de 0,3 por partida. É uma marca impressionante realmente. E a Ponte, ao tomar 2 gols de um time assim, 2 gols doados, diga-se de passagem, no primeiro uma linha burra mal elaborada, quis sair o Thiagão, ameaçou, saiu, não saiu, quando foi sair, a bola já estava no peito do centroavante, matador, experiente, Diego Souza. Ele, de puxeta, de costas pro gol, matou e fez um lindo gol absolutamente legal do Grêmio a 10 minutos. Então a Ponte entrou em campo preparada para segurar o Grêmio, para jogar reativamente no contra-ataque, para jogar com as suas linhas defensivas muito juntas, e estava dando certo. Até 10 minutos o time estava muito organizado, aí houve esse vacilo, essa desatenção, aquela bobeira de fração de segundo, a bola levantada dentro da área, tinha que alguém encostar no Thiagão, no Diego Souza, e o Thiagão, que era o homem que estava mais próximo dele, opta por provocar o impedimento e não por disputar a bola. E aí sai atrasado, quando ele sai a bola já tinha partido, ele dava condição para o Diego Souza, gol do Grêmio. Aí a Ponte se desestabilizou, a Ponte emocionalmente sentiu muito o gol, e logo em seguida, né, tomou a 10, a 24, apenas 14 minutos depois, toma o segundo também com uma bola dominada do Leonaldo em cima da linha do meio de campo, em cima da risca, vai todo torto, todo desequilibrado, tentar dominar com um jogador do Grêmio muito por perto, e quem estava por perto dele era o Vila Sante, que é o principal marcador desse meio campo do Grêmio. Aí o Leonaldo cai, houve uma reclamação, foi falta? Não, não foi falta. Só que quando o Vila Sante rouba a bola e o Leonaldo está no chão, que ele se desequilibrou sozinho, meio que pisou na bola, aí ele bate o braço, ele faz a falta. Poderia até ter tomado um cartão amarelo. Mas eu acho que o juiz andou bem. Ele deu a vantagem. Bateu com a mão, mas o jogador do Grêmio está evoluindo no sentido vertical do gol. Deixou seguir e saiu o gol. A bola foi metida na trave. Quem chuta, na verdade, é o Ferreirinho, 10. Milagrosamente, com a pontinha da chuteira como último recurso, o Kaique França consegue dar um leve desvio na bola, ela ia para o gol e foi para a trave, mas no rebote pegou o Compas de frente, com o goleiro deitado, gol aberto. Aí não teve jeito, ele deu uma bomba ali, quase que da risca frontal da pequena área, e fez o gol. Então a Ponte já perdia o jogo a 24 do primeiro tempo de 2-0. E poderia ter tomado, sim, como não, o terceiro e o quarto ainda no primeiro tempo, quando a Ponte não criou nenhuma chance. Durante a primeira etapa inteira, apenas um chute lá, uma falta batida pelo Amaral, ela bate na barreira e volta, ele emenda na mão do goleiro e mais nada. A Ponte foi inoperante ofensivamente e foi desatenta defensivamente, algo que não vinha acontecendo nas últimas partidas, haja vista que nos últimos 6 jogos anteriores ao de hoje, a Ponte tomou apenas 2 gols, o que é uma marca muito positiva. Uma marca muito importante. Aí conseguiu ir para o vestiário perdendo de 2-0, acho que foi no lucro. O Hélio já tinha dado uma mexida na equipe, né? Ainda no primeiro tempo. Ele saca Nicolas e Bárcia. O Nicolas, uma atuação abaixo da crítica. E o Bárcia, não sei se sentiu alguma coisa, se pediu para sair, mas saíram aí por volta de 30 minutos, 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Algo difícil de acontecer dentro do atual esquema que é o futebol. Todo mundo espera 10, 15 do segundo tempo para começar a mexer. Aí no segundo tempo ele mexe também no esquema tático. Tira. Aliás, os que entraram, da Silva e o Feci, entraram bem. E eu também não entendo a Ponte, né, com o Nicolas no time e com o Feci no banco. Na minha cabeça não entra, tá? Na minha cabeça não entra. Para mim, depois do Alisson, que foi o melhor da Ponte, já estou até antecipando o voto aqui, que hoje é Barbada, depois dele foi o Fecim. Então não dá para a gente entender a opção do Hélio dos Anjos de começar com o Nicolas, que tropeça na bola, e deixar o Fecim no banco.
Fessim entrou bem e o da Silva lutando, brigando, fazendo o pivô, tentando ali prender a zaga do Grêmio lá atrás, entrou de uma maneira de razoável para boa, então as mexidas foram boas. Depois ele mexe no segundo tempo no esquema, tira o Thiago Oliveira, que estava sentindo ali um desconforto, uma dor no joelho, ele acusou por 2 oportunidades, e vem com o Echaporã. Só que o Echaporã entrou muito mal, mas muito mal, né? Teve uma jogada positiva, uma jogada de efeito, uma jogada de mérito. Foi aquele chute que ele bate, uma metida de bola, salvo engano, do próprio Fessim, e ele bate e o Gabriel, goleiro do Grêmio, faz uma grande defesa. Gabriel Pô, é duro esse aqui, é trava-língua, hein? É Gabriel Grando. Olha só, Gabriel Grando. E ele faz uma boa defesa, acho que a bola ia para a rede. Chapurã tornou alto, ela bateria, entraria raspando o travessão. O goleiro do Grêmio foi em cima dele, é verdade, mas foi um belo chute. Só isso fez o Chapurã. E cara a cara. Nos demais lances da partida, ele errou tudo que fez. Tudo, rigorosamente tudo. Deu contra-ataque, tropeçou na bola. Mas mesmo assim, a Ponte reagiu. Fraga entrou bem, marcando muito no lugar de Amaral, que estava muito lento, dando espaços. Jean Carlos entrou no lugar do Arthur cansado, mas o Jean Carlos é aquele, ele vai, mas parece que não está muito afim, né? Ele vai para cumprir a obrigação no apoio e não para decidir o jogo. Aí falta confiança, toca para trás. Mas a Ponte se agrupou, o meio-campo passou a jogar. O Alisson jogou uma barbaridade. O Leonaldo, que não fez um primeiro tempo de qualidade, é exemplo de todo o time, jogou uma barbaridade. O Fessim entrou bem novamente. A zaga se juntou ali mesmo jogando apenas com 2 zagueiros, também porque o Grêmio sentiu que a Ponte ficou com a bola, que a Ponte se agrupou, que a Ponte se organizou. E aí o Grêmio, evidentemente, não foi muito mais. Priorizou se defender. Então nem deu para a gente sentir como é que foi a Ponte com 3 zagueiros, com Douglas Mendes e o Thiago e o Fábio Sanches, perdão, pela primeira vez. Eles sempre jogaram aí, mas em 3, hoje em 2. Mas o Grêmio não conseguiu mais ir. Teve 2 contra-ataques perigosos, mas também por alguns vacilos de perda de bolas da Ponte, inclusive do próprio Echaporã. Mas a Ponte fez um belo segundo tempo. Então ficou aquele gostinho de quero mais, de que com mais 5 minutos de jogo, a Ponte poderia ter conquistado um grande resultado, de ter conseguido chegar pelo menos ao empate, convenhamos, com 43 mil pessoas dentro da arena do Grêmio, quase 44 mil torcedores, depois de estar perdendo por 2-0, seria uma reação espetacular. Mas a impressão foi boa, eu cheguei a ficar preocupado no primeiro tempo com o desajuste tático, técnico e emocional do time da Ponte. Tomou 2-0 muito cedo, achei que poderia ser uma tragédia desmoralizante, de repente se toma uma goleada e atrapalha, né, a confiança dos jogadores, prejudica a confiança dos jogadores para a sequência do campeonato, mas não, conseguiu não tomar mais, poderia sim ter tomado mais no primeiro tempo, e aí no segundo tempo dominou o Grêmio, mandou no jogo, a ponto do Grêmio ter feito cera, a ponto do Grêmio ter praticado em várias oportunidades o antijogo, e em cima disso, né, apesar da derrota, por aquilo que se apresentava a partida, depois de uma derrota parcial de 2-0 já a 24 do primeiro tempo, acho que a Ponte deixou uma ótima impressão, fez um belíssimo segundo tempo e poderia sim ter empatado, inclusive com Echaporã cara a cara, com Fessim cara a cara, enfim, a Ponte incomodando demais o grande time do Grêmio para os padrões da Série B, com um orçamento pelo menos 10 vezes maior do que o orçamento da Ponte, e a Ponte deu calor, calou o estádio da Arena Azul do Grêmio, calou a torcida, apavorou, deixou o Roger com os pelos em pé, e a torcida do Grêmio não aguentava mais a pressão da Ponte e queria que o jogo acabasse de qualquer maneira. Esse é o jogo que eu vi. Um primeiro tempo irreconhecível, um segundo tempo no padrão do futebol que a Ponte vinha apresentando nas últimas partidas e uma vitória do Grêmio construída no primeiro tempo, em cima de 2 erros individuais da Ponte e que a Ponte por muito pouco não conseguiu se recuperar e não conseguiu pelo menos igualar o marcador
na segunda etapa. Não tenho nenhuma sombra de dúvida e nenhum tipo de questionamento em cima disso que eu vou dizer. Eu não posso deixar de reconhecer o seguinte: se a Ponte tivesse feito um primeiro tempo no padrão do segundo tempo, ela não teria empatado, não. Ela teria vencido o Grêmio em plena Arena Azul, lá em Porto Alegre. O que comprometeu a Ponte foi o seu primeiro tempo abaixo, muito abaixo, desconcentrado. Parece que o time se apavorou com o tamanho da torcida, com a pressão, com o barulho. Demorou um pouco para colocar os nervos no lugar e quando colocou já tinha um passivo importante de 2-0 para o Grêmio. Mas, segundo tempo de gente grande, de time que está crescendo, de time que, apesar da derrota, deixou com certeza a sua torcida com esperanças de dias melhores nesse segundo turno da Bezona, que está apenas começando, hoje apenas a primeira rodada do segundo turno, a 20ª no geral. Meu queridíssimo Sérgio Eduardo Pinheiro.